Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos meditar na palavra de Deus, queridos. Eu convido você a abrir comigo a Bíblia no livro de Neemias. Nós vamos ler lá no capítulo 6, somente um verso, embora será abordado outros pontos do próprio livro. No entanto, quero ler com vocês o capítulo de número 6. Louvado seja Deus. E nós vamos ler o verso de número 3. Algo que o Senhor falou ao meu coração, eu quero compartilhar ao seu, através desse texto, desta mensagem, no nome do Senhor Jesus. Neemias capítulo 6, o verso de número 3, mesmo assentado como você está, com toda a reverência, vamos ler o texto e pedir que o Senhor fale conosco também através da sua palavra. Olha o que diz a palavra de Deus. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Enfatiza essa declaração, queridos. Estou fazendo uma grande obra. Ora junto comigo. Pai, obrigado pela tua palavra que lemos. Fala conosco, nos ensina, dá-nos entendimento. Eu sei que somos pequenos, falhos, mas o Senhor é tão grande, tão poderoso. E pelo teu Espírito eu te peço, nos ensina, ministra o nosso coração. Manifesta aqui o teu poder, a tua graça, sobre todos nós, sobre cada vida, para a tua glória. Humildemente te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite sobre um tema: compromisso com Deus. Comprometimento. O que vem a ser um compromisso? Quando nós falamos em compromisso, nós temos como entendimento uma aliança, uma responsabilidade, estarmos ligados a um propósito. Quando nós falamos em compromisso, nós falamos em responsabilidade, e são verdades que queremos abordar nesta noite. Mas por que esse texto? E o que nós queremos então trazer para nós, em nossas vidas, na nossa vida com Deus, sobre esta verdade, em um compromisso com Deus? Quando nós olhamos para o livro de Neemias, e entendemos o seu contexto, e a vida deste homem, que se destaca por uma liderança tão dedicada, tão exemplar, que se torna inclusive de toda a Bíblia um dos livros com maiores ensinamentos sobre a vida de um líder, sobre a vida de como deve ser um líder, o exercimento ou exercer uma liderança. Neemias nos surpreende com a sua dedicação, com a sua vida, e este livro está realmente rico com muitas dessas informações. Mas quem foi Neemias? Neemias, o texto para nós no próprio capítulo 1 começa fazendo menção de que ele era copeiro de um rei. Ele vivia no palácio. A época em que Neemias se estabelece é justamente do período do cativeiro que o povo de Deus estava sofrendo quando foram deportados pela Babilônia ou pelo rei Nabucodonosor, o reino sul, o reino de Judá, que havia se rebelado contra Deus por terem realmente se afastado do Senhor, escolhendo uma vida distante de Deus. Deus, então, é justamente a resposta que ele dá a Abacuque, como declaramos nesta noite: levanta uma nação distante, governada por Nabucodonosor, e eles vêm e destroem Jerusalém. Neemias é justamente um profeta que profetiza e vê o cumprimento dessa profecia, que Deus estaria levando o seu povo cativo, e lá eles permaneceriam 70 anos como um sinal de punição do Senhor, para que eles se lembrassem de quem era Deus e se voltassem para o Senhor. E ali, queridos, acontece muita coisa.
É ali que nós vemos as narrativas do grande profeta Daniel. É ele, aquele que Deus livrou lá na cova dos leões. A história daqueles 3 homens que foram lançados na fornalha e não foi causado nenhum dano neles. A história de homens de Deus dedicado, mesmo em meio a esse caos. A linda história da rainha Esther é nesse contexto. E o que nós podemos perceber, queridos, é que Neemias, ele é filho de um desses que foram levados para o cativeiro. O que podemos entender é que Neemias, ele nasce no período do cativeiro. Já não era mais o Império Babilônico que estava no seu poder, havia sido um novo império ascendido, o Medo-Persa. No entanto, ele que está em Suzã, num ofício de grande responsabilidade, de grande privilégios, eu poderia dizer, embora coubesse a ele o risco, como copeiro do rei, até mesmo de provar das iguarias, para que se submetesse, quem sabe, ao risco da própria vida, para que a vida do rei fosse poupada. Mas certamente era um homem muito respeitado, um homem que gozava de muitos privilégios por morar no palácio e pelo que ele havia conquistado até então. Talvez você pergunte: o que tudo isso tem a ver conosco? E quais os ensinamentos disso para nós acerca de um compromisso com Deus? O próprio capítulo 1 narra que um dos seus irmãos chegam a ele e começa a descrever como está Jerusalém. Se entendemos que ele não nasceu em Jerusalém, no entanto, no cativeiro, ele não conhece de fato, pessoalmente, o que era e quem foi Jerusalém. Ele não havia então, pelos seus próprios olhos, visto a cidade, a glória, o monumento e o que representava o templo e toda a história que ele ouvira então da parte dos seus pais. Mas nós notamos que mesmo assim aquilo era algo vivo no seu coração. Por quê? Porque quando os seus irmãos, ou o seu irmão vem e narra para ele: olha, como que está Jerusalém? Está um caos. As muralhas estão destruídas, o templo realmente numa situação crítica, nós estamos desolados. Por quê? Quando eles foram deportados para cativeiro, tudo foi destruído. Quem é que ficou lá? Só aqueles que eram desprezados, os mais importantes, que poderiam oferecer algo para a Babilônia, foram levados. Ficou ali as pessoas que aos olhos dos líderes da Babilônia não poderiam oferecer algo para eles. Ficou ali os piores, vamos entender assim, aqueles que não era de interesse. Ficou os mais pobres, aqueles que não poderiam exercer uma liderança ou algo nesse sentido. E aquilo que estava ali era um cenário de desolação. O livro de Jeremias narra isso para a gente. No entanto, quando Neemias ouve a descrição do estado de Jerusalém, querido, das muralhas, a Bíblia diz que ele entra num estado de oração, de quebrantamento, de jejum, de lamento, por saber como estava a terra dos seus descendentes. Ou seja, melhor, de onde ele descendeu? Da terra dos seus pais, dos seus ancestrais. Queridos, eu quero tirar uma primeira lição acerca do que este homem vai fazer e daquilo que diz respeito ao compromisso com Deus. Uma pessoa só vai ter compromisso com Deus, entenda bem, uma pessoa só vai ter compromisso com Deus quando ela compreende o sagrado. O que eu quero dizer com isso? Quando ela realmente sabe o quanto Deus e aquilo que diz respeito à pessoa de Deus é importante. Por que eu estou dizendo isso? Ninguém vai assumir um compromisso, ninguém vai se envolver com algo se aquilo não é importante para você. Quando Neemias ouve o relato de como está, a prova daquilo que ele compreendia de quem era Jerusalém, a cidade sagrada, a cidade santa, a glória de tudo aquilo que ele ouviu dos seus pais,
da manifestação da presença de Deus, do templo de Jerusalém, o quanto aquela cidade era importante, o cenário, que tudo aquilo já foi como palco de um grande mover de Deus, ele entendia. É por isso que aquilo lhe causou tamanho desconforto. Ele compreendia, ele sabia, ele reconhecia a importância do sagrado. Isso é importante para nós hoje, extremamente. É necessário. Vou te dar um exemplo. Sabe quais são as pessoas que mais se envolvem, por exemplo, que seja como exemplo, com entidades relacionadas aos cuidados, com pessoas em tratamento de câncer? Sabe quais são as pessoas que mais se envolvem? Aqueles que lidaram com o câncer, seja de forma pessoal ou com um familiar. Perceba bem, os envolvidos, por exemplo, com esses tratamentos, é aquele que teve um filho, ou que tem uma mãe, ou que até mesmo perdeu, mas soube como foi difícil. Já viu aquela história do que os olhos não veem, o coração não sente? Precisa conhecer para saber o quanto é importante. Quem são as pessoas que vai lidar, por exemplo, naturalmente, muitas vezes, não é uma regra, queridos. Eu não estou falando que todos os que lidam com cuidado de quem faz tratamento de câncer necessariamente tenha tido ou teve um familiar envolvido. Necessariamente não é uma regra, mas muitas vezes é assim que acontece. Quem são aqueles que vão se envolver com casas de recuperação para dependentes químicos? Muitas vezes aquele que já foi um dependente ou também tinha um familiar, um filho, um pai, uma mãe, e sabe como é importante aquele trabalho. Ele reconhece, ele sabe. Muitos que se convertem ao Senhor vindo de muitas vezes um trabalho de ocultismo, de algo que não envolve aquilo que a pessoa de dar algo de Deus santo, mas algo espiritualmente maligno, e ele sai desse ambiente. O desejo dele é voltar, não para ser, mas para resgatar aqueles que estavam nas trevas, tal como ele outrora estava, porque ele sabe de onde Deus o tirou. Eu só de fato compreendo o sagrado quando eu sei quem de fato é o Senhor, quem Deus é. Quando Neemias ouve acerca de Jerusalém, isso nos traz ainda inclusive um maior peso da responsabilidade. Ele nunca esteve lá, mas ele sabia o que era Jerusalém. É por isso que aquilo mexeu com ele. Se você nunca leu, convido a ler o livro de Neemias e observar a posição deste homem, queridos. Se você manteve a sua Bíblia aberta, rapidamente, olha o que diz o texto. E me disseram, o restante do capítulo 1, versículo 3, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas com fogo. Olha o verso 4, olha a atitude de Neemias. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me. Olha o que diz o texto, queridos. E chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E então Neemias diz: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, eu e a casa de meu pai pecamos. Olha a atitude deste homem. Ele senta e chora e lamenta por alguns dias, num estado de tristeza. Por que isso? Ele compreendia o que era Jerusalém. Mas a compreensão de Neemias necessariamente é mais do que é Jerusalém, é quem é o Senhor. Jerusalém virou motivo de escárnio, de zombaria, porque muitos diziam: ah lá, onde está o Deus deles? Mas aquilo na verdade era um trabalhar de Deus. E é interessante que mesmo não tendo sido ele quem ouve na prática do pecado, ele se inclui
porque os meus pais e eu, nós pecamos. Ele compreende quem é o Senhor. Compreensão do sagrado. Por que eu estou dizendo isso, queridos, acerca do compromisso com Deus? É lamentável dizer, mas muitos estão banalizando o sagrado. E o que é banalizar o sagrado? É fazer das coisas de Deus como algo simples, comum, quando na verdade não é. É verdade, queridos, que Jesus traz para nós um ensinamento simples, mas nós precisamos entender que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que nós somos súditos e perante a majestosa presença de Deus nós devemos ter reverência, temor, respeito, piedade, uma vida piedosa marcada por santidade. E quando eu então não compreendo o que é o sagrado, a minha vida com Deus, ela se torna algo como qualquer outro compromisso. Se der eu faço, se não der eu não faço, não tem problema. É lamentável que muitas vezes essa cultura espiritual está impregnada em nós, a tal ponto que isso não nos provoca nenhum tipo de sentimento contrário, porque este tipo de atitude tem sido tão comum em relação às coisas de Deus, que para mim tanto faz como tanto fez. Você sabia que o nome de Deus literalmente se perdeu? Nós não sabemos o nome de Deus ao certo. A língua hebraica na qual foi escrita o Antigo Testamento, e que era a língua dos hebreus, dos judeus, inclusive tida como uma língua sagrada, é ainda a língua, né, de Israel, embora naturalmente passado muitos anos. Elas não têm vogais. O judeu mesmo não tem vogais. Veja bem o meu nome, Ronaldo. Tira as vogais R, N, L, D. Você só sabe o que significa R, N, L, D porque eu estou fazendo menção, que é o meu nome, que tem a vogal O, A, O, Ronaldo. Agora tira as vogais e joga na rede social e alguém fala o que é isso, ninguém vai saber. Por que eu estou falando isso? O judeu, ele tinha tanto temor de mencionar o nome Deus, que eles não proferiam mais. Isso ocorreu que toda vez em que eles iriam falar o nome de Deus, eles falavam Senhor, Adonai. Nós temos as consoantes do nome de Deus. No hebraico, Yud, Re, Vav, Re. Alguns acabaram colocando algumas vogais ali, e fica Yavé, Yehová, Javé. Mas é só uma suposição. Mas o que eu quero dizer? Sabe, queridos, a ideia do sagrado. Por que Deus fala, não usarás o nome do Senhor, seu Deus, em vão? E a gente banaliza isso como qualquer outra coisa. Eu estou dizendo isso, queridos, porque enquanto eu não reconhecer o sagrado, quem é Deus, quem é o Senhor, é bem certo que possivelmente eu não terei compromisso com Deus. Eu vou ter uma vida, mas não de fato um compromisso. Eu posso até dizer que eu adoro, que eu sirvo, mas compromisso com o sagrado é quando eu reconheço quem Deus é. É quando Ele é tudo para mim, quando eu compreendo, sabe, eu tenho temor, eu tenho respeito, eu temo a Deus, eu sei que Ele está comigo, Ele está me vendo, Ele conhece os meus pensamentos, Ele conhece a minha vida, Ele sabe quem eu sou, em todo o tempo. Reconhecimento sagrado, compromisso com Deus, que é o que Neemias transmite para nós, só é possível quando se reconhece, e Neemias sabia que era isso, daí a sua atitude. E nós continuamos aprendendo que, consequentemente, quem tem compromisso com Deus, há o que? Um comprometimento, aliás, uma perseverança. Neemias mostra para mim, para você, que diante disso, ele se põe a fazer algo. Quando eu tenho compromisso com Deus, eu não fico aquém, eu me envolvo.
Quando eu tenho compromisso com Deus, que já é uma resposta do reconhecimento de quem Ele é e do sagrado, eu entendo que eu preciso fazer algo. Lembra do exemplo que eu dei? Quem passou por algo, ele se sente compungido a fazer alguma coisa. Ele sabe o que é aquilo, então ele precisa lidar, ele não pode ficar aquém. Ele viu a seriedade, a necessidade. Quando eu sei quem é Deus, eu vejo a necessidade. E Neemias faz algo. É interessante que ele, estando no palácio, ele se achega ao rei e, resumindo a história, ele pede autorização, depois do rei questionado o porquê da sua tristeza, para que ele possa ir a Jerusalém e ir ajudar a reconstruir a muralha de Jerusalém. Neemias está disposto a reconstruir a muralha de Jerusalém. Veja bem, ele está vamos usar um termo bem coloquial, ele está no bem bom, de boa, vivendo num palácio, provando e tendo do melhor, sendo respeitado e tendo autoridade ali. Agora, ele está disposto a abandonar tudo e se comprometer com a reconstrução da muralha. Isto é dedicação. Quem tem compromisso com Deus, ele tem dedicação às coisas de Deus. Assim, consequentemente, como muitos têm banalizado o sagrado, é consequentemente que não tem havido uma dedicação. Nós falamos hoje pela manhã na escola de líderes, as próprias palavras de Jesus: a seara ainda é grande, rogue, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Ore. Por quê? Porque não tem havido um compromisso. E não tendo um compromisso porque reconhece a importância, não há uma dedicação. Como é que está a sua vida com Deus? Será que você tem se dedicado ao Senhor? Ou a sua vida com Deus se resume a um mais ou menos, se der eu vou, não há um compromisso? Talvez isto é porque justamente você perdeu a visão de quem é o Senhor, da Sagrada Escritura, das ordens e mandamentos do Senhor. E isso, consequentemente, o que tem feito? Não tem promovido em você uma dedicação. Porque quando eu entendo, eu quero fazer, eu quero me envolver, eu quero dedicar, eu quero doar o meu tempo. Neemias está largando tudo, queridos. Ele está se doando. Não era necessariamente, digamos, num olhar humano, físico, a sua responsabilidade, a sua obra. Mas quem tem compromisso com Deus entende que a obra é dele, e por ter um compromisso com ele, se compromete com as coisas dele e se dedica com aquilo que é do Senhor. Entende? O que Paulo diz aos Coríntios acerca de um homem a quem Deus requer como seu trabalhador? Ora, o que se quer do despenseiro é que ele seja fiel. E o que é despenseiro? Senão a ideia daquele que é o mordomo. E o que é o mordomo? Senão aquele que cuida de algo, de uma casa que não é dele, mas de alguém. Ele é um mordomo, ele é um servo. Ele cuida de forma dedicada. Nós somos mordomos de Cristo, nós somos servos de Deus, e nós não cuidamos necessariamente daquilo que é nosso, mas é do Senhor, e a Ele um dia haveremos de prestar conta. Que é que temos feito com aquilo que Deus tem confiado a nós? O que é que nós temos feito, queridos, com aquilo que Deus tem posto nas nossas mãos? Qual tem sido o seu nível de comprometimento? Comece pensando, qual tem sido a sua compreensão do sagrado, da importância. Se você não se importa, é porque talvez você não conhece. E é justamente porque você não conhece que você não vai se dedicar. Neemias, queridos, ele sai de Suzã e Deus vai abrindo as portas. E eu acho lindo uma ênfase no livro de Neemias, que a Bíblia declara, não uma, mas várias vezes: e a mão de Deus era com Neemias.
porque a mão de Deus era com ele. Deixa eu dizer algo para o seu coração. Todas as vezes que você e eu nos comprometemos com o Senhor, a boa mão de Deus está conosco. O grande problema é que nós não temos ou não queremos ter compromisso com Deus e queremos que Deus estenda as mãos e abençoa. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas toda vez que eu me comprometo com Deus, com a sua obra, com a sua vontade, com o que Ele quer, me dedico, consequentemente Ele abençoa. E Neemias, queridos, foi dedicado. Agora entenda bem, não é porque você conhece o sagrado e se dedica que não vai haver resistência. Neemias enfrentou muita resistência. Muita resistência. Eu estou trazendo esta abordagem da história dele, e aqui eu me volto para o capítulo que lemos, o versículo 6, e eu disse: estamos fazendo uma grande obra. Foi o que Neemias disse. Mas a quem que ele estava respondendo? Pessoas. Mais propriamente dito, um homem chamado Sanbalate, outro Tobias, outro Gesem. Por quê? Porque eles quiseram impedir Neemias. E o que você vai sempre encontrar? Pessoas querendo impedir você de fazer a obra de Deus, impedir você de ter um compromisso com o Senhor. Situações adversas, inúmeras circunstâncias, mas eu de fato preciso quê? Estar comprometido. Isto envolve o reconhecimento do sagrado, envolve a minha dedicação, envolve realmente o meu empenho, o meu compromisso, a minha vida entregue ao Senhor. Eu preciso então de perseverança. E Neemias persevera. Eles estão reconstruindo a muralha e começa a haver difamação. Vocês não vão conseguir, não vão dar certo. Aí, como eles estavam continuando, eles começaram a difamar. Não, vocês estão fazendo isso para se revoltar contra o rei precisa saber disso. E enviavam cartas difamando, mentindo. E sabe o que aconteceu? O povo começou a desanimar. Deus levanta o profeta Ageu, levanta o profeta Zacarias, e eles são motivadores desta grande obra, para que eles permaneçam firmes, e eles então se esforçam novamente. Neemias é perseverante. Capítulo 6 fala de uma trama contra ele. Neemias, vem até nós, vamos comemorar. E Neemias fala: não posso, eis que estou fazendo uma grande obra. Eles enviam 3 vezes e 4 vezes, na quarta vez, 4 vezes, e na quarta vez eles respondem a mesma coisa: eu estou fazendo uma grande obra. Vão ter vários convites para você deixar a sua vida de compromisso com Deus. Seja como Neemias, persevere, não pare, não abandone, não desista. Não deu certo o convite, eles tramam lá com o sacerdote do templo, que não estava lá do jeito que deveria estar, omitindo, mentindo, persuadindo a ele a fazer. E Neemias, temente a Deus, porque tinha consciência do que era o sagrado, ele diz isso no versículo 11: como um homem como eu fugiria? E quem há como eu quem entre no templo e viva? Diz o verso 11: de maneira nenhuma eu entrarei. Porque ele diz: entre no templo, se esconde lá. Ele diz: eu não posso entrar nesse lugar. Reconhecimento do sagrado, dedicação e perseverança são sinais de um compromisso com Deus. E ele permanece firme com todas essas tramas, com todos esses problemas, irmãos. Muitos não davam crédito, muitos diriam: não vão conseguir, muitos diriam: não vai dar certo. Mas o verso 15 diz: e acabou-se, pois, o muro aos 25 dias de Elul. Milagrosamente, queridos, em 52 dias, eles concluem a construção do muro. Não é muro que nem esse nosso, não, pequenininho, espessura fina. Não, que era uma muralha, eram rochas, pedras sobre pedras, tudo que havia sido destruído, eles estavam ali reconstruindo. Porque diz o verso texto, na parte final do verso 16: porque reconheceram que o nosso Deus fizera isso. Quem tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com Ele, e Deus abençoa, porque Deus é o dono da obra. Quando nós reconhecemos o sagrado, quando nós nos dedicamos a Ele, quando nós nos perseveramos mesmo em meio às crises, aos momentos difíceis, nós vemos a boa mão estendida e a bênção de Deus em todo o tempo, para a glória do Senhor. Compromisso com Deus.
Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer o sagrado, queridos, a santidade de Deus, temor, reverência, querido. Um momento como esse, a um culto ao nome de Deus, a Bíblia, a Sagrada Escritura, tem se banalizado demais as coisas de Deus, tem se colocado o sagrado em pé de igualdade com aquilo que é profano. Não pode, porque se eu não compreendo quem Deus é, eu não necessito ter compromisso com Ele. Aliás, eu nem terei motivação para isso. Agora, se eu conheço quem é Deus, eu vou me dedicar, eu vou me comprometer, eu vou perseverar. Neemias fez isso, um dos grandes líderes de toda a Bíblia, dedicado, abnegado, renunciando a si mesmo. Querido, Deus quer levantar homens e mulheres comprometidas com Ele. Deus quer levantar homens e mulheres que queiram de fato ter uma vida comprometida com o Senhor, aliançada com Ele, aliançada com Jesus, por toda a vida, não de vez em quando, não temporariamente, não dependendo das circunstâncias. Você precisa entender acerca da vida deste homem e de tudo que ele tem para nos ensinar. Olhe para o Senhor, reconheça o sagrado, não banalize. Às vezes eu vejo pessoas na rede social postando coisas indecentes, posturas indecentes, vestes indecentes, músicas indecentes, gestos indecentes. A mãe e o pai não vê, o pastor talvez não vê, algumas chegam até nós. Deus vê. Deus vê. Eu falo isso com amor. Reveja os seus conceitos, reveja a sua vida. Deus é santo. Deus é santo, queridos. Até quando nós vamos brincar? Até quando nós vamos ignorar a pessoa bendita de Jesus, o sacrifício de Cristo na cruz? O sacrifício de Cristo na cruz não foi em vão. Não foi em vão. Eu convido você a ter um nível de comprometimento maior com Deus. Deus abençoou Neemias, e eu sei que você quer ser abençoado. Não foi fácil, mas foi uma grande vitória. A escolha é sua. A escolha vem como uma resposta sua, né? Da sua decisão. É você quem vai escolher. E eu convido você a colocar-se em pé, porque eu quero orar com você neste momento. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei como está a sua vida e o seu real compromisso com Deus, porque para muitos vir a um culto de domingo, ir à igreja num momento, e o seu dia a dia após a porta do templo, do culto, na segunda-feira que seja, é algo totalmente distante, divorciado, separado disso. Não é, queridos. Deus, Ele precisa estar conosco em tudo. Qual é o seu trabalho? Deus ali precisa estar com você, nas decisões, nos sonhos, nos projetos, nos desejos, em tudo que permeia a nossa vida. Isso é sinal de um compromisso com Deus. Feche seus olhos. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai, eu te louvo pela tua palavra, Senhor. Eu te louvo por esta noite que o Senhor preparou para nós. E neste momento, Jesus, em gratidão pela tua palavra, quero pedir-nos ajuda. Porque talvez, ó Deus, há momentos que não temos tido real com reconhecimento do sagrado. Às vezes aquilo tem se tornado rotina. Ir à igreja, vir, parece que é algo normal, comum, mas não é. A tua palavra não é um livro qualquer, não é uma leitura qualquer, não, é a tua palavra, é santa, é a Sagrada Escritura.
A tua pessoa, ó Deus, não é um ser qualquer, não, é o bendito Deus, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. Deus, leva-nos a reconhecer quem Tu és. Quando o Senhor disse para Moisés: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que pisa é santo. O lugar era santo, não por causa do lugar, mas porque o Senhor estava ali. Deus, é o Senhor que faz toda a diferença. Em nome de Jesus, dá-nos a compreensão de quem Tu és. Deus, eu sei que isso não é por argumento humano, e talvez aqueles que não têm conhecimento do sagrado, isto é, ó Deus, mais uma teoria sem sentido. Para aqueles que não Te temem e que não têm o temor de quem o Senhor é, continuará no mesmo, fazendo, falando, postando, agindo de atitudes indecentes, porque ainda não compreendeu quem o Senhor é. Pai, faz um milagre, abre os olhos, porque esta vida está perecendo, Senhor. Faz uma grande obra, manifesta o Teu poder, alcança esta vida, realiza uma grande obra, leva para perto do Senhor, revela-te a Ele, revela-te, ó Deus. Pai, abra os olhos, o coração, a mente, o entendimento, porque eu sei que assim haverá dedicação, empenho, perseverança, compromisso. Faz isso comigo, arde o meu coração, Senhor. Deus, de cada um de nós, não permita que a chama se apague, ela antes venha a arder continuamente. Não permita levarmos uma vida relaxada, espiritualmente falando, desorganizada, sem se importar quem verdadeiramente Tu és. Senhor, o Senhor não está distante, o Senhor não está aquém, o Senhor é aquele que está no controle de tudo, que contempla tudo, que Tu és o Senhor das nossas vidas, e tem preparado para nós a vida eterna. Mas que a resposta dessa vida eterna já é a atitude que tomamos aqui, Senhor. É a consequência do que estamos fazendo aqui. Faça-nos entender, e que isto, Pai, nos leve a um nível muito maior de intimidade, de comprometimento com o Senhor. É para a Tua glória, Pai, que eu oro com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Podeis permanecer em pé. Nós já vamos partir para o encerramento, agradecendo a Deus por mais esta noite abençoada na presença do Senhor. Eu quero rapidamente avisar que terça-feira temos a live devocional pelo Instagram. Quinta-feira, mais um culto abençoado aqui no templo, de forma presencial também, permitindo que o Luciano já esteja de volta, também com a transmissão do culto. E, queridos, sexta-feira começa então a conferência missionária. Vai ser aqui no templo transmitido também, né? Além de você que não puder vir, quiser acompanhar de sua casa, mas acompanhe. E após o culto, hoje à noite ainda, eu quero enviar o link de inscrição. Se inscreva, dados simples, nome, e-mail, cidade, igreja que você pertence, né? No caso, Vila Rodrigues, ou outra, caso seja a realidade sua. E a oração, sexta-feira lá na MISPA, lá no centro de oração. Aí eu venho para cá e às 20 horas nos deslocamos para lá. Tá bom, queridos? Hoje eu queria fechar aqui. Nós fizemos, né, para o aniversário da igreja, o pedido que fizemos, nós tínhamos 50 camisetas, queridos, para o aniversário da igreja. E alguns que não haviam feito o pedido também quiseram. Então nós estamos abrindo um novo pedido e eu quero fechar hoje. Então está lá atrás, a Cilei, faz um sinal assim, Cilei, dá um sinal, isso. Quem não pediu a camiseta e deseja, que por sinal ela está muito bonita, não sei se alguém está com ela aqui hoje, não sei se tem alguém com a camiseta, hoje de manhã eu estava com ela. Pode estar fazendo o pedido, é R$30 que é o valor da estamparia, não temos lucro nenhum, é só para fazer o repasse pela confecção. Então pode procurar se ler após o culto e fazer o pedido, tá bom? Pagamento você pode fazer depois, mas até hoje precisa, para que a gente possa então confirmar lá com a estamparia uma nova remessa de pedidos.
nós vamos fazer a oração final e também teremos a oportunidade, nesse término de culto, contribuir com a obra de Deus, tá bom? Ofertando, dizimando, nós temos contribuído no término do culto ao sairmos da igreja. Então aqui você pode sair pelo corredor central, está lá o diácono Reginaldo, e você pode depositar ali na salva, seja a sua oferta, o seu dízimo, que de forma voluntária você estará como amor. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria, e que assim Deus venha o fazer prosperar muitas vezes mais para a glória de Jesus. Lembrando que domingo que vem teremos o culto de Santa Ceia, né? Já é domingo, entramos em outubro, queridos, o mês já vai indo, logo é dezembro, e o ano acabando, passa depressa demais. Então, culto de Santa Ceia, que você possa, né, estar nesse compromisso com o Senhor para mais um tempo juntos na preciosa presença de Deus. Acho que são esses os nossos avisos. Caso esteja esquecendo de mais algum, quero agradecer a todos os nossos queridos irmãos que estão nos visitando. Que prazer ter vocês com a gente hoje, que privilégio. Sejam sempre bem-vindos e abençoados para a glória de Deus. Vamos orar? Pegue a sua contribuição, a sua oferta, o dízimo na sua mão. Vamos orar consagrando e encerrando mais esta noite. Pai, obrigado. Eu te louvo, meu coração está alegre, porque o Senhor nos abençoou. E neste término de culto, eu quero pedir a tua bênção, ó Deus, sobre cada um dos teus filhos. Nós vamos agora contribuir com a tua obra, ofertar, dizimar, e eu quero pedir que essas contribuições sejam consagradas ao Senhor. Cada oferta, cada dízimo, consagra, e que elas então sejam aplicadas em prol do teu reino, e que os teus filhos que estão lançando esta semente possam, ó Deus, colher muitas vezes mais para a tua glória. Que cada um dos teus filhos sejam abençoados no trabalho, na sua vida financeira, que a tua igreja seja uma igreja próspera para teu louvor. Consagramos e abençoamos os teus filhos, pedindo também a tua bênção ao retornarmos para os nossos lares, a tua bênção sobre toda esta semana que temos pela frente, e que cada um possa viver o teu cuidado. Deus, abençoa cada pai, mãe, filhos, casais, famílias, em tudo que o Senhor tem para cumprir em cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão e as ricas consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para todos sempre. Toda a igreja diga amém. Aplauda o Senhor Jesus mais uma vez. Ele merece, Ele é digno. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Seja uma igreja próspera para teu louvor. Consagramos e abençoamos os teus filhos, pedindo também a tua bênção ao retornarmos para os nossos lares, a tua bênção sobre toda esta semana que temos pela frente, e que cada um possa viver o teu cuidado. Deus, abençoa cada pai, mãe, filhos, casais, famílias, em tudo que o Senhor tem para cumprir em cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão e as ricas consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para todos sempre. Toda a igreja diga amém. Aplauda o Senhor Jesus mais uma vez. Ele merece, Ele é digno. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.